Somos partes indissociáveis da imperfeição finita na perfeição absoluta. A fatalidade da imperfectibilidade é ser tão perfeita quanto a proporcionalidade lhe permitir. O ser humano é muito maior do que um simples problema ou do que qualquer aparente dificuldade que a vida lhe apresente, por mais complexa que esta lhe se afigure. Deus não o limita em qualquer tempo ou lugar na eternidade. Portanto, precisa se convencer de que pode e deve ser tudo o que, por amor, decida realizar para a conquista da paz íntima, e assim concorrer para a harmonia do universo, isto é, esmerar-se na construção de tudo o que for para o seu bem e para o bem de todos e de tudo à sua volta. Sejamos todos bem-vindos, que a paz do nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder retornar a essa casa com mais de uma década que estivemos aqui e ser recebido como um lar de esperanças que nos acolhe com muito carinho. Sentir na arquitetura divina e na coordenação espiritual da casa uma universidade de almas e perceber que nos ensina a curar-nos como um grande hospital de misericórdia. As palestras nascem em cada ambiente, por mais que o tema seja o mesmo. Nunca uma palestra é igual à outra, porque não decoramos frases, não estabelecemos roteiro por vaidade pessoal, mas nos deixamos conduzir pelos amigos espirituais e também por essências que já existem em nossa própria consciência. O ideal é usarmos tudo que nós temos e os Espíritos completam o que não foi possível expressar. Normalmente eu faço um trato antes de iniciarmos a fala. E o trato é que vocês não acreditem em nada do que eu disser. E em segundo lugar, eu peço licença para falar de muita coisa, de pouca coisa, para não ficar na superfície. Porque se eu for falar pouca coisa de muita coisa, eu apenas falo do perdão, não falo o que é, nem o mecanismo, nem como fazer acontecer. E eu sempre peço a licença para acrescentar mais um ponto no conto, para não ficar no mesmismo. E, se possível, se me conceder a honra, eu gostaria de falar de coisas simples com profundidade. Já que falar de coisas profundas com simplicidade não acrescenta nada, e até porque ainda não sei muito como fazer isso, você sabe? Então respirem fundo, o piloto não sumiu. E vamos falar do Cristo, falar de Deus e falar de nós. Filho do peixe é o quê? E filho de gato? E filho de Deus? Então somos deuses. E já estamos fazendo o que fizera Jesus e um tanto mais, como ele anunciou, ou ainda não? Como é o nosso comportamento? Por exemplo, Deus criou doenças? Somos obrigados a sofrer, a adoecer? Ou conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, se um espinho cravar em nossa carne,
nós vamos deixar, porque é provação, expiação, ou vamos procurar todos os meios de retirá-la? Que é para isso nós temos a nossa inteligência. E eu fico admirado na obra de Allan Kardec, que ela segue uma progressão. Se ficarmos parados numa única obra, ou às vezes num único capítulo, não pegamos a sequência do seu próprio pensamento. Por exemplo, na obra O Livro dos Espíritos, na questão 909, ele interroga o Espírito da Verdade. E vocês sabem que o nome dado Espírito da Verdade é uma falange de incontáveis espíritos. E o Espírito de Verdade é o Cristo que coordena esta falange. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazer pouco esforço. E se seguirmos a sequência da pergunta, no Evangelho segundo o Espiritismo vai estar mais ou menos assim, de acordo com as traduções. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Até agora falamos que a vontade faz alguma coisa. Falamos, mas o que é a vontade? Para Leon Denis, a vontade é a essência de nossa consciência. É a onipotência do espírito agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Para Emmanuel, a vontade é a gerente da mente. E para ele, a mente tem no mínimo 4 departamentos: a inteligência, a imaginação, a memória, o desejo. Ou os desejos, põe tudo no plural. Porque inteligência são 3: intelectiva, emotiva e espiritual. Se eu não tenho inteligência sobre algo, como que eu posso imaginar alguma coisa? Por exemplo, você sabe como funciona o seu fígado? Pelo menos uma das mais de 500 funções? O que faz uma de suas células? Então, como que eu posso falar do Evangelho para o meu órgão, fígado, se eu não sei o que é? Porque Emmanuel fala que é possível, conforme a obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, pregue o Evangelho do Reino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Se eu sei que meu fígado tem um comando, tem uma pequena alma que o coordena, e que cada tecido tem também a sua consciência, cada célula é uma alma menor, uma consciência que compõe o tecido, e dentro dela as subdivisões, que quando nós começamos a falar, às vezes incomodam alguns falar de moléculas, de células, moléculas, átomos, elementos atômicos, subatômicos, infratômicos, até chegar na origem da vida. Embora o Espiritismo, a proposta essencial dele é estudar a origem, a natureza e a destinação do ser. Porque se eu não entendo o que eu sou, de onde vim, como eu fiz para chegar até aqui, quando eu trombar com informações que está na obra de Kardec, por exemplo, onde está a lei de Deus? Será que está mesmo toda a lei em nossa consciência? Porque Kardec sintetizou, isso é uma codificação, isso é um código. A codificação dos Espíritos é somente o Livro dos Espíritos. As demais obras começam a decodificá-lo, porque ele é dividido em 4 partes: elementos gerais do universo, a natureza do ser, leis morais e justiça, que é a obra Céu e Inferno, que estuda a parte 4,
o Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais, o Livro dos Médiuns, a natureza do ser, e a Gênese, os elementos gerais do universo. E na Gênese, por exemplo, no capítulo 2, no item 27, afirma que o homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o Espírito. O princípio dirigido pelo Espírito é o corpo, que representa para ele a sua criação, da qual o Espírito seria Deus. Se ele é o Deus do corpo, ele pode desmontar e reordenar qualquer elemento do corpo, não pode? Porque Kardec mostra isso. E não só isso, no artigo de fevereiro da Revista Espírita de 1864, todo o energismo do corpo, segundo ele, se renova em 2 meses. Se eu estiver doente, eu posso sarar com 2 meses, não posso? Porque todo o energismo do mais ínfimo elemento, a totalidade do corpo, se renova em 2 meses. Mas para Camille Flammarion, na obra A Morte, o Seu Mistério, no volume 1, ele fala que o negócio é um pouco mais profundo, já que vocês nos autorizaram a falar de coisas simples com profundidade. Fala que o energismo se renova, na realidade, em alguns dias, em mais ou menos 20 dias. E basta a mentalização para criarmos um órgão novo. Agora, se eu não tenho inteligência do que é esse órgão, como que eu vou criar algo que eu desconheço? Onde vou buscar os elementos? Porque quando lemos Kardec e Gênese, nós vamos perceber no capítulo 11, no item 10, que de acordo com a nossa proposta de trabalho, na nossa evolução, a natureza nos ofereceria novos corpos conforme as tarefas. É moleza, posso destruir esse, que é a natureza. E no parágrafo seguinte, que é o de número 11, para ser mais exato, é preciso dizer: Deus fornece apenas os materiais. É o Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar, que vai aperfeiçoar o novo corpo. Aí, quando encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo que esse corpo físico, ele evolui. Porque morre e renascem a cada segundo, de acordo com o cientista, espiritualista, médico ou terapeuta integral, porque ele não cuida só do físico, Deepak Chopra, cada segundo morre 600 milhões de células. Imagina 15 minutos depois quantas células já morreram. Por isso que é possível uma simples lagartixa construir um rabo novo. Ou vocês nunca presenciaram isto? Quantos animaizinhos se recompõem? Quantos vegetais se recompõem na velocidade espantosa? E tem uns que nem se dá o luxo de se recompor. Cortam platealmente no meio. Faz 2. Corta em 4. Ele vira 4. Mas nós não fomos esse povo. Não acreditamos que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primordial até o arcanjo que começou por ser um deles. E o que somos nós? Só nesse corpo, em 10% da sua massa, tem 200 quintilhões de células, segundo os nossos irmãos da maçonaria. E vocês sabem que Kardec era maçom. Já estudou sobre isso? Leon Denis também. Por mais que não sejam 200 quintilhões, que sejam 100 trilhões conforme a ciência, já é muitas células, não são? Mas 90% da massa do corpo não são células humanas.
Vocês já leram a respeito? A própria ciência já admite. São vírus, ultravírus, bactérias, micróbios e vermes. E são eles que criam as doenças? Para Louis Pasteur, que nasceu em 1818, contemporâneo de Kardec, eram esses seres que criavam as doenças. Mas para Claude Bernard, que nasceu em 1813, falou, não são esses seres. São os ambientes que eles estão, que os tornam agressivos. E à mesma época nasceu logo depois Anthony Béchamp. Falou, não são eles, e quem cria os elementos que tornam o corpo enfermo é o próprio paciente, o dono do próprio corpo, que criam com seus pensamentos, com seus sentimentos, palavras e atitudes, o que na época foi chamado de prótites, que Leon Denis preferiu chamar de parasitas que vivem no interior dos átomos. Agora tenta imaginar o tamanho. Só que ele já falava que ele já tinha músculos, nervos, instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção. E o átomo, para o André Luiz, é um aglomerado de forças vivas. E ele nasce da matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis. Você pensa de vez em quando? O tempo todo. Ontem eu ensinei o povo a fazer feitiço. É do interesse de vocês? Já falam que nós somos feiticeiros no Espiritismo, não fala? Então, vamos aprender esse negócio. Você faz macumba? Macumba é um pouquinho mais potente. Quer aprender? É tudo de grátis, segundo o Joel e o Igor. E tem mais ainda. Dá para ensinar outras coisas. Bruxaria. Quem quer aprender a fazer bruxaria? Você? E magia negra. Alguém se dispõe? Vamos começar pela magia negra, então, o que é isso? Para Ramatiz, a pior magia negra que existe é falar da vida alheia. É o que nós chamamos de fofoca, ou maledicência. Que Chico Xavier lembrou-nos, meu filho, a fofoca também mata. Por isso que André Luiz narra em Sinal Verde, no capítulo 24, o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Porque se esses seres não criam as doenças, se são os ambientes, são os meus pensamentos em desalinho, as minhas emoções desgovernadas, as minhas palavras indisciplinadas, ou as minhas atitudes em dissonância com as diretrizes do Evangelho. E quando falamos de caridade, é um nome bonito, não fica bonito falar caridade? Mas o que é? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, o que é e qual o seu verdadeiro sentido? No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Caritas afirma por 3 meses na lição que leva o seu nome, eu sou a caridade. Então agora você já sabe o que é. A caridade é um ser, é um espírito de alta hierarquia, uma fração da consciência crística. Como Buda o é, Krishna, Maomé, Jesus e vários outros luminares. Isso é estranho para vocês? Então, qual o verdadeiro sentido? Benevolência com todos. Indulgência para com as falhas dos outros. Perdão das ofensas. O bem de todos é o eterno princípio. André Luiz. Respostas da vida à obra. Então, se o bem de todos é o eterno princípio, o bem supremo é a lei eterna. E alteramos o próprio Pai Nosso para pedir que Deus nos livre do mal. Será que dá certo? Basta fazer o bem.
Porque o Pai Nosso, de acordo com o pós-doutor em ciências da religião, Severino Celestino, que estudou aramaico, grego, hebraico, não conheço na atualidade nenhum teólogo com mais conhecimento do que esse moço, e principalmente no meio espírita, porque ele é espírita. No meio espírita, porque ele é espírita. E o Pai Nosso em aramaico, se eu não esquecer nenhuma frase, conforme a obra dele, analisando as traduções bíblicas, Pai Nosso dos céus. Porque Kardec falou, não existe nem céu e nem inferno como um lugar que você vá, mas dois estados de consciência. Se eu estou em paz com a minha consciência, eu estou no céu que eu criei. Se eu estou atormentado, eu estou no inferno que eu criei, porque não tem um lugar chamado inferno que vão te levar para lá e nem outro chamado céu. Porque isso nós vemos na obra de Kardec. Então, Pai Nosso dos céus, santo é o seu nome, porque Deus é. Se eu falar santificado seja, eu estou torcendo para que ele se torne um pouquinho melhor. O Deus de Moisés, por exemplo, que era ainda guerreiro, olho por olho, dente por dente, que ele se torne melhorzinho. Então, Pai Nosso do céu, santo é o teu nome, venha o teu reino, não a nós. Todos nós, tudo que existe são expressões de Deus, não são? Não tem nada que não seja expressão de Deus, porque tudo que existe, existe em Deus. Existe alguma coisa fora de Deus? Porque não tem esse lugar. Então, em Deus existimos como seres individualizados, vivemos uma experiência de acordo com o lugar que encarnamos e nos movemos de um setor para outro, dentro do processo encarnatório ou por intermédio das próximas encarnações. Então, venha o teu reino, tua vontade se faz. Não depende da nossa. Que a gente fala, seja feita a sua vontade, Deus que não contraria a minha, por exemplo. Senão a gente fica de ponta com ele, como eu já tive de ponta com ele várias vezes. Na minha linguagem é ficar de mal com ele. Dá-nos hoje a nossa parte de pão. Não, Pai Nosso, dai-nos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. De preferência sem trabalho, que é o que a maioria pede. Então, dá-nos hoje nossa parte de pão, porque a cada um segundo as suas obras. Conforme disse-nos Jesus. Perdoa as minhas culpas, depois me ensina a perdoar aqueles que me ofenderam. Isso não deu certo lá no Novo Testamento, está lá. Ele perdoou, tirou as dores do camarada. Lá fora tinha alguém que fez algo pequenino, porque a pessoa era cega, estava com as pernas estendidas esperando sua vez, e ele trombou nas pernas do outro. Ao invés de pedir desculpa, além de não pedir, ainda bateu no outro. E conforme Severino Celestino, perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. E agora vem a parte mais séria. Qual que é o resto da frase do Pai Nosso? Depois do pedir perdão? Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixes entregue às provações. Quer dizer, não nos abandone. Nem precisaria pedir, porque Ele é onisciente, Ele está na cena. Mas tudo bem. Porque assim nos resgatas do mal. Quer dizer, fazendo bem. Só tem um meio de se livrar do mal, fazendo bem. Não tem outro. Porque para se livrar dos maus espíritos, segundo Kardec, basta dois elementos que ele colocou como únicos: a oração fervorosa e os nossos esforços sérios para mudarmos moralmente. Porque se eu mudo moralmente, eu mudo a frequência.
por mais que eles estejam aqui, eles não me acham. E a oração fervorosa, eu sei o que é oração. Voltando um pouquinho, lá na indulgência. Benevolência é quando eu promovo as criaturas, liberto-as da dependência. Por exemplo, a beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa. Não vamos negar a primeira para que ele possa se cobrir. Mas na sequência nós vamos prepará-lo para que ele se liberte. Que é o que nós chamamos de caridade no sentido profundo. O sedento a buscar a sua própria água. Só que antes ele está com sede. Primeiro eu sacio a sua sede e depois ensino onde está a fonte. O enfermo a curar a si próprio, porque Jesus nunca curou ninguém, ou curou. A sua fé te curou. Precisa entender o que é fé e movimentar o que eu tenho para fazer acontecer. E poderia falar várias outras coisas. Então, dar o pão a quem tem fome, segundo Emmanuel, é um dever, não é caridade. Caridade é ensinar o outro a ganhar o próprio pão. É fantástico aliviar a fome, fazer tudo possível, mas segundo o espírito Patuíra, não devemos deixar ninguém na dependência. Porque segundo Emmanuel, o ideal é buscar diretamente na fonte sem o auxílio de quaisquer intermediários, quando fala de mediunidade. Só que a primeira tarefa de um médium, segundo Joana de Ângeles, é a sua autoiluminação, ou seja, a caridade para consigo. A autoiluminação é iluminar-me na ação de dentro para fora, do pensamento até a última partícula do meu corpo físico, porque o corpo físico vai evoluir, já que tudo cresce e evolui, até se transformar no que nós chamamos de perispírito. Primeiro os elementos obedecem, depois comandam. O aluno primeiro obedece o seu professor. O discípulo, o mestre, depois pode se tornar um mestre ou um professor também. Não é essa a lei? O corpo físico de hoje, o que ele fora no passado, não foi um corpo de seres mais primários chamado pré-humanos? Vocês já ouviram falar disso? Já. Reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, porque está na obra de Kardec. É o elo perdido. E o que nós chamamos de pré-humanos não são duendes, gnomos. E nós olhamos para o animal, um dia ele vai ser homem. Será que vai? Porque o pré-humano é depois do animal e jamais um pré-humano chega ao reino humano sozinho. E é fácil vocês entenderem isso no Livro dos Espíritos. Questão 151 na resposta. A soma dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Porque veja como é simples. A luz incriada nós chamamos Deus. O verbo criador chamamos de Evangelho. O hálito divino chamamos de, no Evangelho, a lei. O psiquismo divino, no Evangelho, chamamos a matéria-prima. O espírito recém-saído do psiquismo divino é o que chamamos de espírito, a vida. E Kardec, na obra A Gênese, eu estou falando isso porque vocês sabem tudo isso, como espíritos, mesmo que não tenham estudado o espiritismo, codificado pela falange ou pelos espíritos, porque não foi Kardec que codificou a doutrina, ele próprio fala isso. Eu organizei o que foi codificado, está na Gênese, está na Revista Espírita.
Alguém coloca esse peso nos seus ombros. Embora, para Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele é um dos mais lúcidos discípulos da Falange, e a tarefa mais complexa foi a dele. Porque chegou até ele até 4.000 mensagens semelhantes. E tem mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que ele pegou 4 mensagens, compilou e fez uma. Pode ver que é assinada por 4 espíritos diferentes. E ele queria saber o que era a alma do mundo. É um agrupamento de espíritos. E mais tarde, na obra A Revista Espírita, a soma de todos os encarnados e encarnados formam a alma do mundo, sob a regência do Espírito-chefe, que é o Cristo. E ele fala, está claro, se puder pegar o primeiro livro aí, Igor, depois você lê aqui para nós, fazendo um favor. A página 39. Kardec afirmando que nós fazemos parte de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir enquanto eles mesmos progridem. Então tente imaginar. O espírito tem quase a idade do universo. A alma, o que está encarnado, é apenas um diminuto pontinho, uma diminuta fração. E a função nossa é acessar esse restante. E se acessarmos, todos nós podemos curar o corpo, curar a alma. Lê para nós, porque eu posso fazer de conta, falei para eles, não acreditar, que estou lendo e na realidade não está lendo coisa nenhuma. Não? Então leia aqui a segunda. Os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados acréscimo nosso, como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir ao mesmo tempo que eles mesmos progridem. É a coletividade de todas essas inteligências, encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior que constitui, propriamente falando, a alma da terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do espírito-chefe. Este é a cabeça, os outros são os braços. Então, diante dessas informações, agora vamos fazer um raciocínio bastante simples para encerrarmos a nossa fala. Se filho de Deus, Deusinho é, e Kardec coloca de uma forma simples em fotografia e telegrafia do pensamento em obras póstumas. Calcule a força de um pensamento bem arquitetado, se for possível. Porque esse pensamento bem arquitetado, à luz da minha inteligência, do meu poder imaginativo, dos meus desejos, consultando as minhas memórias, sob a ação da minha vontade, me coloca em conexão com todas as minhas vivências. Todas, se eu fui mineral, vegetal, pré-humano, animal e etc., com todas as minhas vivências. Com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Porque André Luiz fala que nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. E Joana de Ângeles atualiza com todos que não pensam como pensamos também. Porque é um organismo único, o que nós chamamos Deus. E nele existimos. Então, se somos um espírito com quase a idade do universo, e essa tese de Joana de Ângeles está na obra Encontro com a Paz e a Saúde, e Leon Denis, em O Problema do Ser, Destino e da Dor, nos convoca com essas palavras: aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios,
a criação do eu pelo esforço constante. Por exemplo, quem construiu o seu corpo foi a sua mãe, com auxílio do papai, ou foi você? Pode perguntar para a mamãe. Ela cedeu o espaço, a matéria-prima e tudo que você necessitava, mas a construção é tua. Essa arquitetura desse corpo, a responsabilidade sua. Você teve a matéria-prima, o DNA dos dois, para você ter o começo, mas você moldou a sua necessidade e pode mudar todo o genótipo que os dois te doaram e todo o fenótipo também. Você não é obrigado a adoecer se eles tivessem alguma doença congênita. Você entendeu? E eu nasci com várias doenças congênitas e mudei todo o genótipo e o fenótipo também. Então a lei não é de punição, ela é de reparação. Por isso, a lei de compensação, a cada pensamento bem arquitetado, a cada sentimento nobremente estruturado, porque quando falamos de pensamento, estamos falando de frequências. Imagine frequências como a AM e FM. A frequência sozinha faz alguma coisa? Ela vai transportar uma informação, e a informação nós chamamos de vibração. Um sentimento, uma proposta, uma intenção, um desejo, para tornar realidade, de acordo com o meu projeto de vida, a minha arquitetura. Por exemplo, outro dia nasceu um pequenino prematuro. Quem construiu o corpo foi ele, quem quis nascer prematuro foi ele que quis arriscar. Foi para a incubadora na UTI, segundo a medicina, sem chance de sobreviver. Dialogamos com a consciência dele, lembramos do potencial que ele tem, que ele poderia vencer qualquer obstáculo. Ele prestou atenção, acessou e pediu para avisar os pais que ele venceria todos os obstáculos e chegaria. Uma semana depois, sua mãe já estava pegando nos braços. Logo em seguida, colocou aquele negocinho que chama canguru, né, para ficar próximo do corpo, que é muito pequenino. E já o primeiro banho, etc, etc. Mas quem fez o processo de cura foi ele. Porque ele sabe fazer. O que Jesus veio lembrar foi isso, não foi? Sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. E quando falamos reino, é o Evangelho. E Evangelho para o Espírito Emmanuel está em nossa consciência. Está em nosso coração, no próprio Espírito. Consciência não é o acúmulo de saberes, mas é o discernimento do conhecimento vivenciado. Seu bolo não vai dar certo. Claro que vai, eu sei. Se eu soltar o controle, o que acontece? É fé. A fé precisa de uma base. A base é a compreensão perfeita daquilo que vai acontecer. Eu acredito que é possível criar um átomo, porque Kardec ensina isso no Livro dos Médiuns. E toda a obra é para falar desses elementos. E transformar um átomo em medicamento ou em alimento. Porque se eu juntar 2 hidrogênios simples e um oxigênio, eu tenho um nutriente, tenho um medicamento, porque tem um médico que foi aprisionado, porque descobriu a cura de várias doenças, trancaram na prisão e ele só tinha acesso à água. Ele tratou de todos os presidiários dentro do presídio com água. Dr. Ari Ribeiro que fala dessa experiência. Chegou o dia da liberdade e falou, eu preciso de mais 4 meses. Ele está doido para receber a liberdade e pede para ficar preso mais 4 meses. Eu tenho que terminar o meu experimento. E curou todo mundo com a água. Quer algo mais encantador do que a água? E Kardec, nesse mesmo lugar, que é do item 126 ao 131 do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, ele nos ensina a magnetizar a água que está aqui, alterar a estrutura dessa água.
Mas o nosso corpo é o quê? Basicamente água. E ele ensina-nos a magnetizar a água do nosso corpo. Então, dar uma porção de água magnetizada para quem não sabe fazer é um dever, não é caridade. Caridade é ensinar que ele pode magnetizar a própria água e a água do teu próprio corpo com seus pensamentos, com seus sentimentos, palavras e atitudes. Porque por mais que os luminares façam o extremo para enriquecer a água, meio segundo basta para quem vai sorvê-la, transformá-la em veneno, de acordo com a sua pouca fé ou com o seu azedume, com a sua lamentação. Basta na fila do passe a impaciência para queimar todos os fluidos, segundo Bezerra de Menezes, que iríamos receber quando alguém impusesse as mãos sobre nós. A impaciência. De vez em quando a gente vê até alguém furando a fila, não vê? Por essa impaciência. Então, se eu sou a soma de muitos, conforme Emmanuel, somos sempre a soma de muitos. Se eu falei dessa quantidade de elementos do corpo físico, quando atinge o ápice evolutivo no corpo físico, cada átomo, a soma das experiências de todos eles juntos forma um único átomo no mundo psi, que é o psiátomo. E segundo o cientista Hernani Guimarães Andrade, é esses psiátomos somados é que vamos edificar com eles o espírito. Só que um único átomo é maior do que todos os átomos do plano físico, um psiátomo. Uma experiência porque ele de lá, só o primeiro núcleo dele, chamado bion, é o que nós chamamos o elemento componente do modelo organizador biológico, que gera, nutre, organiza e mantém a vida biológica. Um único. E o segundo núcleo é a percepção e memória, onde estão os nossos elementos psíquicos e emocionais. E o terceiro núcleo, onde está a inteligência e a consciência. Os três somados compõem tudo que existe no mundo dos espíritos, segundo Hernani Guimarães Andrade, na obra Psiquântico. E eu pergunto a vocês, imaginando o que veio dentro da caminhoneta do Igor, cumprindo o desejo do Pai. A cenoura, o repolho, o que é que veio ali? Espíritos. Ou não são? Está na Gênese com Kardec. Não existe uma molécula do reino mineral que não seja feita de espíritos. Uma porção de espíritos menores. Porque se vocês imaginarem que o átomo primitivo é infinitamente menor do que o átomo físico, e Kardec fala que o átomo físico é uma aglomeração desse primitivo, está na questão 34 do Livro dos Espíritos, a molécula secundária é feita de moléculas primárias, e quando vamos criar alguma coisa, assimilamos uma porção de espíritos, princípios inteligentes, conforme a questão 613 do Livro dos Espíritos. E não tem limite, é inesgotável a fonte, desde que eu conduza com sabedoria o que eu quero para fazer acontecer. Por isso, tem pessoas que têm tumores do tamanho de uma mão papai, que nós já pegamos no estômago, e no dia seguinte não ter tumor nenhum. Como que é isso? Vocês conseguem me explicar? Já pegamos vários casos. Agora nós estamos com um caso, câncer de próstata, trancado a urina, com as chamadas cirurgias espirituais, a assistência, quando você convoca a pessoa e quer mudar, no outro dia já está urinando normal. Colhi o material para biópsia, eu falei, se você mudar o comportamento durante o percurso do material colocado até o laboratório, até dar o resultado, já vem negativo. Porque nós já pegamos vários casos que deram negativo. O oncologista tem certeza, pela característica dos tecidos, que é câncer. E a pessoa toma consciência que o câncer não está no físico, nunca esteve, no físico está o efeito.
Radioterapia, quimioterapia, qualquer medicação que você dê para qualquer doença, nenhuma cura. Alivia os efeitos, mas no caso da quimio e rádio não cura, acelera a morte do corpo. O que cura é quando a fé da pessoa é superior, neutraliza tudo isso, como informa Pietro Baldi, e o corpo sara. Eu estou falando porque eu tive 2 meses de vida após um desses processos. Por que eu vou fazer rádio e químio se eu vou morrer com 2 meses? Mas descobri que o energismo do corpo se renova com 2 meses, e eu comprei a ideia, refiz o programa, estou com mais de 30 anos de sobrevida. E há quase 30 anos não tomo remédio de espécie alguma, porque eu sei criá-los se eu necessitar deles. Porque eu tenho dentro do corpo, segundo Joana de Ângeles, um médico interior, as minhas ordens. Conforme está na obra, desperte e seja feliz, na lição, o médico interno. E no corpo perispiritual, uma fonte permanente de energias, conforme Kardec. Na mente, uma fonte inesgotável e inestancável, conforme André Luiz. E no espírito, um poder imensurável, porque tem quase a idade do universo e acessa, por intermédio do centro coronário, o oceano cósmico. Por isso, eu posso criar os meus pensamentos, se eu tenho inteligência do que é. Porque para Emmanuel, a oração começa na feição de simples desejos, a minha inteligência, meu poder imaginativo, acionando os meus desejos. E o meu desejo é de mudar o meu comportamento, e quem o coordena são os instintos. E se o desejo é uma alavanca que move o sentimento, eu transformo instintos em sensações, sensações em emoções, emoções em sentimentos, sentimentos em pensamentos. E crio a minha frequência. E se eu criar uma frequência à luz da benevolência, da indulgência, do perdão, só entra na minha frequência quem estiver ressonância, ou quem tiver a ressonância comigo. Por isso que com Jesus, mesmo sozinhos, somos maioria. Respirem com tranquilidade, imaginando que o Evangelho está no ar. Se acalmem. Sintam a presença desses fluidos divinos que penetram o nosso organismo, com a equipe espiritual que coordenam a casa, assistindo a cada um. E conforme vão inspirando, se acalmando, crie na mente a imagem do ser que vocês gostariam que tornasse realidade. Mais pacífico, se for o caso, mais sereno, mais saudável, mais feliz. Que viva com alegria, com esperanças de melhoras e em tudo dando graças. Que sente um privilegiado em servir pelo prazer de ser útil, sabendo que quem serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Fonte Viva, capítulo 82, pode ir lá e conferir. E quando vivenciarmos 1% do cristianismo que sai pelos nossos lábios e transformá-lo em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo mal, conforme Emmanuel na obra Servidores no Além. E quando alguém se erguer para Deus em oração, ergue consigo a humanidade inteira. E a oração, como eu disse, começa como simples desejos e termina como força de atração que é o nosso pensamento, para que possamos pensar na verdade, sentir o que estamos pensando, falar o que estamos sentindo e viver o que estamos falando. Abraços de luz e paz.
E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário. Tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.